Quero cumprimentar os senhores e senhoras que estão nas galerias. Se eu não me engano, deve ser todos do Rio Grande do Sul, não? Isso, viu só? E, felizmente, eu vou falar do Rio Grande do Sul. Senão vocês poderiam pensar, mas o país não vai falar do Rio Grande do Sul? Presidente, eu falei hoje pela manhã, que o presidente muito querido e muito respeitado da CNM, o Paulo, e dizia a ele que eu não poderia participar do evento, ele havia me convidado, porque eu tinha 2, 3 compromissos já agendados, inclusive nas comissões onde votamos projetos. Por isso, me comprometi de fazer uma fala hoje à tarde aqui no plenário do Senado. Explico rapidamente. Devido a compromisso nas comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado, que votaram projetos importantes, inclusive que interessam ao Rio Grande, como, por exemplo, a situação de penúria que ficaram os agricultores, que perderam praticamente tudo. Eu tenho falado todo dia, Vossa Excelência é testemunha, e como é que fica a situação deles? Então, tem 2 possibilidades. Uma seria esse projeto que foi votado hoje pela manhã, mas tem um outro projeto que veio da Câmara, que dá anistia aos produtores rurais que perderam tudo devido às chuvas. Já falei com o presidente Vanderlan, ele me assegurou a relatoria e farei a defesa do projeto, claro, dentro de um diálogo amplo, né, com os senadores e com o próprio Executivo. Mas são cerca, presidente, de 400 prefeitos. Estão aqui hoje, vão ficar até amanhã, que estão aqui trabalhando para ampliar as ações junto ao governo federal para a reconstrução do nosso Estado devido às tragédias das chuvarada, enchentes, inundações, algo que os 3 senadores do Rio Grande praticamente todo dia falam aqui na casa. Tivemos ontem ainda uma audiência pública sobre esse tema. O evento de hoje é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a nossa FAMURGS. Conversei, como eu disse, por telefone pela manhã, com o presidente da CNM, companheiro Paulo, assim me permito tratá-lo, que conheço ele há algumas décadas, né? Não é de graça que eu tenho quase 40 anos de Congresso. Graças à gauchada, viu? Se não fosse eles, eu não teria 4 mandatos federal e 3 de senador. O Paulo me explicou o eixo das reivindicações. Então, eu cumprimento também aqui o presidente da FAMURGS, o Marcelo Arruda. Eles farão reuniões com todos os parlamentares possíveis, né? Deputados e os 3 senadores, para discutir recursos extras para os municípios gaúchos. Entre as demandas estão auxílio financeiro para os municípios, a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, a flexibilização para o uso de saldo disponíveis nos cofres municipais. Também estão previstas agendas com ministros para tratar de temas como a recomposição do ICMS e do ISS. A prorrogação dos financiamentos agrícolas, aqui eu falei financiamento, mas falei também que há o projeto da anistia, que quando eu tive lá com a comissão de 8 senadores, nós fomos visitar propriedades lá no interior, né? Fomos a Encantado, fomos a Roca Salles, fomos a Lajeado, pois fomos a outras regiões também, e a declaração que eles nos fizeram é de qualquer um chorar. Tivemos uma propriedade onde ele nos dizia, aqui era a minha propriedade. Eu gastei uns 500, no mínimo, 500 mil reais para comprar essa propriedade. Perdi tudo. É casa, é os animais, familiares também perderam. E como é que eu vou pagar o banco onde eu financei para comprar essa terra se eu não tenho mais nada? Então, as situações como essa, é inegável que nós vamos ter que discutir a anistia. Mas hoje, aqui no plenário, iniciamos a discussão da PEC 66 de 2023, que estabelece medidas para aliviar as contas dos municípios. Paulo insistiu muito
para que eu acompanhasse o debate dessa PEC. A proposta reabre o prazo para que as prefeituras parcelem dívidas com a Previdência e define limites para o pagamento dos precatórios. Será a primeira de 5 sessões de discussões antes do primeiro turno de votação. A PEC 66 é de autoria do senador Jader Barbalho e o relator na CCJ foi o senador Carlos Portinho. Segundo a justificativa da proposta, a dívida previdenciária dos municípios em 2022 era em torno de 190 bilhões de reais. Tudo isso vamos ter que aprofundar o debate e ver qual é o caminho. Avançando nas informações, presidente, o governo Lula destinou até o momento em torno de 91 bilhões para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Desse total, 73,4 bi são novos investimentos. 17,6 bilhões refere-se à antecipação de benefícios e prorrogação de tributos. O governo também suspendeu o pagamento da dívida do Estado pelos próximos 3 anos, totalizando 23 bilhões. Presidente, esse é um pequeno resumo de como é que está a situação no nosso Estado. Só a Fiergues fala que, para recuperar a indústria no nosso querido Rio Grande do Sul, nós precisaríamos em torno de 100 bilhões de reais. Se pegar todo o estrago feito na área rural, não vai baixar ali de 30 bilhões. Vou dar um exemplo da cidade de Canoas, onde eu tive recentemente com o prefeito Jairo Jorge. Ele disse, para reconstruir a cidade e criar as barreiras para que a água não volte a invadir a cidade, ele disse que ele vai precisar em torno de 3,5 bi, só a cidade de Canoas, para recuperar a cidade. Tive ali na região de Lajeado, me apresentaram um projeto muito interessante também, mas que depende de uma emenda de bancada. Emenda individual, eu disse para quem apresentou o projeto lá, que eu tive lá com 8 senadores, o Irineu estava junto, o Mourão estava junto, o Cajuru estava junto, e o Luiz Carlos Reis também estava junto. Que eles acompanham todas as diligências que a gente faz, ele é suprapartidário, então todos os senadores dão a sua colaboração e estão dando a colaboração. Ficou ali também explicitado que esses projetos de recuperação do Rio Grande dependerão de emenda de bancada, dependerão do orçamento. Então, nós ajustamos com o Marcon, que é o líder do PT na Câmara, é o líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. Ele não me ligou hoje, ele disse, senador, eu estive na Casa Civil e a Casa Civil vai bancar, sim, a questão das barragens lá para conseguir não permitir que a água, quando ela avança, invada Porto Alegre, como invadiu, porque invadiu Lajeado, invadiu Roca Salles, invadiu Mussum, invadiu Cruzeiro, enfim, tantos lugares. A Casa Civil vai aportar recurso para proteger as cidades em relação a essa quantidade de água que, infelizmente, atacou o Rio Grande e já estão quase em 200 pessoas que morreram, está 177 que morreram até o momento. E, como eu digo, é avós que perderam os netos, são netos que perderam os avós, são pais que perderam os filhos, são filhos que perderam os pais. Então, é da maior gravidade, eu tenho sentido que há um carinho muito grande aqui de todos os senadores com a causa do Rio Grande do Sul. O presidente Pacheco montou essa reunião de uma comissão que está coordenando os trabalhos aqui no Senado. São 8 senadores, realizamos reuniões toda quinta-feira e já fomos 2 vezes ao Rio Grande do Sul. E os senadores gaúchos, estou me referindo aos 3 gaúchos, que eu citei aqui o nome, nós vamos e ficamos lá e visitamos cidades onde estão sofrendo de forma terrível, eu diria, com essa quantidade de águas que, infelizmente, se deslocaram pelas cidades e ocuparam as cidades, como foi as ilustrações que eu recebi
na cidade de Eldorado, por exemplo. Eldorado ficou debaixo d'água. E daí, como é que a gente faz? Mas o importante é que uma série de iniciativas estão surgindo. Eu queria cumprimentar todos os prefeitos. E digo aqui na tribuna, quando alguém diz, não, o culpado é o prefeito. Chama que culpado é o prefeito? Você pode discutir a longo prazo isso, mas não dá para querer culpar o prefeito porque aconteceu e nesse nível que chegou agora. Os prefeitos estão fazendo tudo aquilo que está ao alcance deles. Eles estão fazendo, eu sei que estão fazendo, porque todas as cidades que eu fui, todos os prefeitos me receberam com o maior carinho e mostraram o que eles estavam fazendo e o que estão fazendo até esse momento. O governador do estado também, o que está ao alcance dele, ele está fazendo. Como o presidente Lula está fazendo o que está ao alcance deles. Então, eu digo sempre que essa não é hora de dizer o culpado é o prefeito, o culpado é o governador, o culpado é o presidente Lula, é o Eduardo Leite. É a hora da unidade. Vamos fazer o tipo de um pacto, né? Deixar as questões de disputa ideológica ou política de lado e pensar nas pessoas, todos juntos, e ajudar a recuperar, a reconstruir o nosso querido Rio Grande do Sul. Falo com tranquilidade, não sou mais candidato, mas nem por não ser candidato, agora eu vou negar esse povo que me trouxe para cá durante 40 anos. Então, vida longa ao Rio Grande do Sul, vida longa à democracia, vida longa à justiça e que esse Congresso delibere para que tenhamos recurso para que a gente possa reconstruir esse querido estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos vocês. Obrigado.